Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia MB Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e esse vídeo é especial para você começar 2024 com o pé direito no Power BI e aprender a criar o seu primeiro dashboard em 10 minutos. Então a gente tem um super desafio aqui que é eu te tirar do zero e te ensinar como você cria um dashboard no Power BI funcional e muito bacana em apenas 10 minutos. Então, para a gente já não perder muito tempo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia MB Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então chegou a hora de você sair do zero de uma vez por todas e montar seu primeiro dashboard no Power BI em pouquíssimos minutos. Você vai ver várias funcionalidades bacanas que a ferramenta tem de como você pode realmente sair do zero em pouquíssimo tempo. Esse aqui é o Power BI. Para a gente contextualizar rapidamente a ferramenta, do lado direito eu tenho 3 painéis principais. Meu painel de dados, onde vão ficar as bases de dados que a gente vai subir para dentro do Power BI. Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, então eu sempre trago dados externos, sejam em arquivos de texto, ou arquivos CSV, ou planilhas de Excel, para dentro do Power BI, e eu trabalho para criar gráficos com esses arquivos, tá? E eu tenho o painel aqui de visualizações, onde eu escolho os gráficos que eu quero montar e configuro esses gráficos. Por último, eu tenho o painel de filtros aqui, que permite que eu faça filtros tanto em um gráfico específico, quanto em uma página específica ou em todo o meu relatório. Bem simples. Para o seu primeiro dashboard, basicamente o que você tem que conhecer aqui são esses 3 painéis. Aqui no menu principal eu tenho algumas fontes de dados que eu posso utilizar com o Power BI. Se eu vir aqui em obter dados, ele vai mostrar as fontes de dados mais comuns de todas. Se eu clicar em mais, ele vai mostrar uma lista com dezenas e dezenas de fontes de dados que o Power BI é capaz de se conectar. Como a gente só quer importar uma planilha de Excel, a gente vai vir aqui em parte de trabalho do Excel. E aí eu vou escolher aqui o meu arquivo financeiro, que é um arquivo de vendas. Um ponto muito importante: na hora que a gente estiver importando um Excel aqui para dentro do Power BI, é importante que seus dados estejam lá na primeira linha do Excel, tá? Então sua tabela tem que estar lá em cima, encostada na primeira linha. Isso torna muito mais fácil a importação de dados aqui do Power BI. Vê que na hora que eu selecionar aqui, se eu quiser ver os meus dados, eu posso simplesmente clicar no nome da abinha e ele vai aparecer aqui do lado. Mas na hora que eu seleciono aqui, você vê que ele tá bem alinhadinho aqui, todos os dados estão bem bonitinhos. Se você tiver a sua base de dados desse jeito, você não vai ter problemas. E a partir disso, você pode clicar em carregar aqui, que todos os seus dados vão vir aqui para a parte de dados, como eu já tinha falado antes. Então, ele já está carregando aqui os nossos dados. A planilha é bem levinha, bem pequena, e ele já vai carregar rapidinho aqui pra gente. Agora que já carregamos as planilhas, se eu olhar aqui na parte de dados, aparece todas as colunas que eu tenho lá na minha planilha em ordem alfabética, e ele já detecta automaticamente o que é coluna de texto, essas que estão sem nenhum ícone do lado, tá? O que é coluna de data, essas que estão com um calendáriozinho, que é colunas numéricas, que ele coloca com esse izinho de soma aqui. Se eu quiser ver minha planilha aqui dentro do Power BI, eu posso clicar nessa segunda telinha aqui e ele vai me mostrar todos os meus dados aqui. Consigo olhar, filtrar, fazer um monte de coisa aqui. Toda vez que a gente está fazendo uma análise simples no Power BI, nesse caso aqui a gente está fazendo uma análise de vendas, eu gosto de ter basicamente 4 gráficos principais, tá? Como é que são esses gráficos? O que são esses gráficos? Primeiro, eu gosto de ter números macros, tá? Uma visão geral dos meus dados. No que eu gosto de colocar? Eu gosto de trazer esse cartãozinho aqui do Power BI, é só clicar nele, ele vai criar esse gráfico aqui para você, super simples, e aí você pode simplesmente escolher um número aqui que você queira mostrar nesse gráfico. Então primeiro eu vou trazer os dados de faturamento da nossa planilha. Então ele já está trazendo aqui a soma de faturamento para a gente. Eu vou deixar isso aqui separado. Agora, se eu quiser copiar e colar esse gráfico, eu posso apertar Ctrl C e Ctrl V, ele vai duplicar aqui para a gente. E agora eu não quero mais mostrar o faturamento, eu quero mostrar também aqui o nosso lucro.
da nossa base de vendas. Por último, eu vou criar mais um visual aqui, copiei e colei, e eu quero mostrar também a quantidade de vendas. E eu tenho também aqui em algum lugar a quantidade de vendas. Então pronto, já tenho 3 números importantes aqui da minha base de dados, que é a soma de faturamento, a quantidade de produtos vendidos e o total de lucro que eu tenho. Agora, como é que eu posso começar a analisar esses dados aqui de maneira mais profunda, de maneira mais detalhada? Eu gosto de fazer 3 gráficos para isso aqui, tá? Em qualquer dashboard simples você tem isso. Primeiro gráfico, eu gosto de fazer o gráfico de colunas aqui, que é o quarto da primeira linha. Esse gráfico aqui, eu quero que ele seja uma análise temporal. Como é que se comportaram esses números ao longo do tempo? Então, eu vou usar a coluna de data aqui, só a gente pegar ela e arrastar ela aqui para o eixo X, e a coluna de faturamento, por exemplo. Então, eu tenho uma análise aqui, como foi a evolução disso ano a ano. Se eu quiser ver isso trimestre a trimestre, só eu clicar nessa setinha aqui para baixo em cima do gráfico, eu consigo ver trimestre a trimestre. Como é uma coluna de data, eu também posso ver mês a mês, clicando mais uma vez aqui, pra gente, super simples, super fácil. Se eu quiser também aqui tirar o trimestre, tirar o dia, eu posso vir aqui com o gráfico selecionado, tá? E tirar aqui o trimestre, por exemplo, e eu já tenho a soma de faturamento ao longo do tempo, ou seja, mês a mês aqui pra gente. E agora, como é que a gente sabe qual a categoria de produto que mais vendeu? Como é que a gente pode ver isso de uma maneira um pouquinho mais detalhada por uma outra perspectiva? E aí que eu gosto de fazer o terceiro gráfico aqui, que a gente pode fazer no Power BI. Copiei e colei esse daqui, tá? Vou colocar ele aqui do lado e eu vou usar dessa vez o gráfico de barras aqui. Só que ao invés de utilizar a coluna de data, eu vou tirar ela daqui e vou utilizar a coluna de segmento. Agora eu posso ver quais são os segmentos de produtos que mais vendem aqui de acordo com a minha base de dados. Então, até agora muito simples, eu já tenho uma análise bem interessante aqui. Eu tenho o total de venda geral, tenho a quantidade de vendida geral, a soma do lucro, eu tenho como é que foi o comportamento das vendas ao longo do tempo e também tenho aqui as vendas por segmento. E agora, por último, para ter um nível ainda mais detalhado de informação, eu gosto de criar uma tabela, tá? Então, todo o dashboard básico que você vê de Power BI, basicamente, ele vai ter esses gráficos aqui. Números macros, uma análise mês a mês ao longo do tempo, uma análise por categoria, seja segmento de produto, seja colaborador responsável, fornecedor, cliente, etc. E aqui uma tabela com detalhamento. E aqui a gente pode adicionar várias coisas diferentes. Eu posso adicionar o país de venda, posso adicionar o segmento, o produto, qual foi o faturamento daquele produto, posso adicionar aqui o lucro também e o custo total, por exemplo. Então eu já tenho bastante gráficos aqui no meu dashboard, só que agora eu preciso deixar isso um pouquinho mais bonitinho do que ele tá, né? Então, o primeiro segredo aqui, primeiro grande segredo de Power BI que não te contaram ainda. Sabe aqueles dashboards bonitões que você vê na internet? Pois é, a gente não perde várias horas criando um layout aqui dentro do Power BI. Normalmente, a gente cria um layout fora do Power BI e importa isso como uma imagem aqui para dentro. Como é que você faz isso? Eu já tenho uma imagem aqui pronta, tá? Se você não sabe como criar esses layouts, a gente já tem um vídeo aqui no canal da Academia MB Pro ensinando isso. Vou deixar o link aqui na descrição, então corre lá para saber como é que faz aquele layout bonitões que você vê na internet, tá? A gente vai desselecionar todos os gráficos aqui, ó, clicando no espaço em branco, para vir aqui em formatação da página, tela de fundo, e aqui a gente vai importar a nossa imagem. Toma muito cuidado porque a princípio não mudou nada aqui. E aí, qual é o grande pulo do gato? Quando você faz isso, ela vem com 100% de transparência. Você tem que diminuir aqui e aí pronto, ela fica aqui melhorzinha pra gente. E agora a gente consegue só começar a posicionar os nossos gráficos aqui dentro dos quadradinhos, cada um deles, para começar a ficar parecendo ainda mais com o dashboard. Então a gente vai posicionando ele aqui, cada um dos nossos gráficos. E aqui a gente também consegue começar a formatar ele um pouquinho melhor. O que eu gosto de fazer aqui sempre nos meus dashboards? Eu gosto de tirar a tela de fundo aqui dos meus gráficos. Então a gente seleciona o gráfico, vem aqui ó, no painel de formatação, aqui você encontra tudo para formatar aquele seu gráfico. Eu venho aqui em geral, efeitos e tiro a tela de fundo, porque isso ajuda ele a enquadrar melhor aqui com o nosso plano de fundo. Vou fazer a mesma coisa para os nossos outros gráficos e para os nossos cartões.
E basicamente, para a gente finalizar o nosso dashboard agora, eu vou diminuir um pouco aqui o valor dos nossos cartões para ficar bonitinho aqui. Você também pode copiar e colar as formatações aqui de cada um deles. Só selecionar o gráfico, clicar em pincel de formatação e depois clicar no outro aqui. Ele vai copiar desse aqui para esse aqui. E aí a gente ainda pode incluir um título aqui em cima, vindo em inserir, caixa de texto. Eu vou chamar ele de meu primeiro dashboard. Seleciono ele todo aqui, posso colocar ele em negrito, posso selecionar a fonte aqui embaixo, posso aumentar ela aqui, colocar ela aqui bonitinha. Ela vai ficar meio esquisita porque ela está com plano de fundo. Como é que a gente faz para tirar? Você já sabe, vem no painel de formato. Como isso aqui é uma caixa de texto, ele só mostra o painel de formato aqui pra gente. Vou lá em efeitos e tiro a tela de fundo. Então ele já está bonitinho aqui pra gente. E aqui você pode aproveitar para configurar isso da maneira que você quiser. Se eu quiser tirar o título aqui dos eixos, por exemplo, a gente pode vir aqui tirar o título do eixo X, do eixo Y, a mesma coisa, tudo sempre no meu painel de formatação, tá? Então eixo X, eixo Y, ele já está começando a ficar bem mais bacana aqui pra gente. Se eu quiser colocar um títulozinho, se eu quiser colocar uma corzinha azul aqui na minha tabela, eu posso vir aqui, ó, painel de formatação, cabeçalho da coluna, e coloco um azulzinho aqui, coloco a cor do texto branco para ficar mais parecido aqui com o meu painel. E por último, para ainda deixar mais legal o nosso dashboard, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode adicionar filtros para os usuários, tá? Eu posso colocar um segmentador de dados aqui, que é esse gráficozinho aqui, e aqui eu posso colocar, por exemplo, eu quero analisar todos esses dados por país. Então seleciono aqui o campo de país, ele vai mostrar a lista de países aqui. A gente pode deixar isso aqui mais bacana, indo lá no painel de formatação, configurações da segmentação, e a gente pode deixar isso suspenso para ele ficar bonitinho aqui assim, ó. E a gente ainda pode tirar lá a tela de fundo dele, deixar ele aqui com a cor da fonte branca aqui, e a tela do fundo também a gente pode deixar um azulzinho mais claro aqui. A gente pode ir ajustando ele aqui. Se a gente quiser, a gente pode diminuir ainda um pouquinho desse cabeçalho aqui para ele ficar mais certinho ali. E pronto, a gente tem aqui. Se eu quiser ver todo o meu dashboard agora para um único país, eu já tenho aqui tudo pronto, tudo simples. Em basicamente 10 minutos aí tá pronto seu primeiro dashboard Power BI com várias funcionalidades bacanas. Você já consegue ver toda a análise por país aqui de maneira muito fácil no Power BI. Então esse vídeo aqui foi feito para te tirar completamente do zero no Power BI e construir dashboards como esse de maneira super simples, super fácil, para você ver como o Power BI é uma ferramenta fácil de ser utilizada, o que você consegue sair do zero e criar o seu primeiro dashboard em pouquíssimos minutos, em pouco tempo, com uma planilha de Excel é o suficiente para você criar algo semelhante a isso aqui e analisar os seus dados de maneira muito mais fácil, muito mais intuitiva, tirar grandes insights a partir disso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like para fortalecer a Academia Pro aqui no YouTube. Se inscreve no canal também para não ficar por fora de nenhuma novidade, nenhum conteúdo novo que a gente está sempre trazendo semanalmente aqui para você. Comenta aqui se você já saiu do zero com o Power BI e criou o seu primeiro dashboard, se essa aula te ajudou ou não. Eu quero saber aqui nos comentários.